Olá, meus amigos, eu sou o Padre Tiago Bruno. É uma alegria compartilhar esta pregação, esta meditação da Palavra de Deus com você. Convido você a compartilhar este vídeo, os demais vídeos já gravados e também a seguir, a se inscrever em nosso canal Padre Tiago Bruno. O texto da pregação de hoje é a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, o versículo 6 até o versículo 12. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, pois sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, São Paulo, ele tinha, digamos que, um discípulo próximo, um discípulo amado, um discípulo preferido, que era Timóteo. Quando São Paulo escreve a Timóteo, ele já havia sofrido as consequências do anúncio do Evangelho, ou seja, a prisão. São Paulo escreve a Timóteo como prisioneiro. São Paulo, lembremos-nos, São Paulo, por causa do Evangelho, sofreu perseguição, sofreu espada, sofreu naufrágios em alto mar. São Paulo empreendeu 14 longas viagens missionárias. São Paulo foi expulso de cidades. São Paulo foi preso muitas vezes. Então, São Paulo é uma grande testemunha da boa nova de Jesus. Qual que é a boa nova de Jesus? É a boa notícia de que nós fomos salvos em Cristo Jesus. De que Cristo sofreu, morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, nos concedendo uma vitória gloriosa. Agora, não há motivo de se envergonhar de alguém que está prisioneiro por causa do Evangelho. Muito pelo contrário. São Paulo é um exemplo, como ele mesmo fala no versículo 11, é um modelo de anunciador, é um modelo de apóstolo e é um modelo de mestre. Eu gostaria de destacar o que é apóstolo. Por que uma pessoa, ou quando uma pessoa é chamada de apóstolo? Apóstolo vem de uma palavra grega que quer dizer embaixador. O embaixador é aquele que é enviado no lugar de alguém. Ou seja, Cristo enviou seus apóstolos, Cristo enviou seus embaixadores, Cristo enviou pessoas para se fazerem no lugar de Cristo. Cristo enviou pessoas para agirem na pessoa de Cristo. E São Paulo, que é o apóstolo dos pagãos, ou seja, aquele que
foi enviado aos confins da terra, aquele que ali da Terra Santa, ali de Israel, ele desbravou o mundo para levar o Evangelho de Cristo. Ele é um modelo de alguém que tem uma grande virtude chamada audácia apostólica. O que é a audácia apostólica? A audácia é a característica daqueles que são intrépidos, as pessoas que têm intrepidez, ou seja, as pessoas que têm valentia, as pessoas que não têm medo. O que é medo? Medo é você ir com coragem. Você vê algo que, no primeiro momento, te causa certa relutância, mas você vai assim mesmo, porque você está sempre pronto. Quando Deus escolhe um apóstolo, ele impõe as mãos, ou seja, a imposição das mãos é o sinal da presença do Espírito Santo, é o sinal daquele que é enviado, não com o espírito de timidez, mas com o espírito de fortaleza, como diz aqui no versículo 7. Fortaleza é a virtude daqueles que têm a capacidade de suportar o sofrimento. Uma pessoa forte não é uma pessoa que não sofre, ao contrário, é uma pessoa que, sofrendo, adquire uma capacidade para suportar as tribulações, para suportar as intempéries, para suportar as perseguições, para suportar a espada. Um apóstolo de Cristo, meu irmão, não tem timidez. Eu costumo brincar, a pessoa que é enviada pela igreja como missionário, ou seja, alguém que é enviado de um lugar para outro para anunciar uma verdade que não é dela, essa pessoa não tem espírito de timidez. Você, para ser um sacerdote, você que foi chamado a ser missionário, ou até mesmo você que foi chamado à vida matrimonial, ou seja, a um apostolado, você não pode ser tímido. Antes de Cristo, você era tímido, mas depois de Cristo, você tem um espírito de fortaleza. E quero dizer algo mais nesta pregação. A timidez, não só em ser tímido para falar, mas a timidez em ser santo. Não, os apóstolos não tinham timidez para a santidade. Você não pode se envergonhar do seu desejo de ser santo. Você não pode ser tímido no orar. Você não pode ser tímido no servir. Você não pode ser tímido em deixar as coisas do mundo. Muito pelo contrário, você é convidado como apóstolo a sofrer pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Por isso que São Paulo a Timóteo diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Ou seja, o apóstolo, ele é chamado a uma vocação divina. Por isso que São Paulo nos exorta como apóstolos a reavivar a chama do dom de Deus. Deus nos dá um dom. Este dom é chamado de graça santificante. Quando Deus nos chama para o apostolado, quando Deus nos chama para uma vida de missão, quando Deus nos chama a anunciar o Evangelho, Ele junto nos dá um dom, nos dá um germe, Ele já nos dá uma semente, a semente da santidade, para que ela se enraizando no dia do nosso batismo, seja confirmada no dia que eu sou ungido na crisma e depois nos sacramentos, no serviço, seja no sacerdócio, seja do matrimônio, eu me torne verdadeiro apóstolo com uma vocação em comum, a vocação à santidade. O que o sacerdote, o consagrado, o missionário tem em comum com uma pessoa casada?
é a vocação à santidade. Não só os padres podem ser santos, não só as freiras, as religiosas, os religiosos podem ser santos. Não apenas quem atravessa os confins da terra como missionário pode ser santo. Os casados, as pessoas que têm uma vida conjugal, também são vocacionados à santidade. Por isso que São Paulo diz que é preciso reavivar esta chama, recebida no dia do nosso batismo, arrancando todo espírito de timidez, para romper com o mundo, para romper com as seduções do mundo e se encher de amor e sobriedade. O que precisa para que nós sejamos santos? Amar. Deixar a timidez de lado, a timidez de renunciar às coisas do mundo e se encher do espírito de amor. O espírito de amor vem do alto, vem do próprio Espírito Santo, que destruiu a morte e venceu o pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, coragem, levanta-te, Cristo te chama, saia dessa cadeira, tenha uma audácia apostólica de romper com o mundo. Nós não precisamos de reformadores na igreja, nós precisamos de santos. É São João Paulo II quem nos diz: comece a reforma da igreja a partir da reforma interior, aí no seu coração. Tenha audácia apostólica, seja santo, e nós vamos corresponder à nossa verdadeira vocação de batizados, termos uma vida divina. Deus abençoe você.